não pudemos dar prosseguimento. Primeiro, o secretário de Ciência e Tecnologia teve que viajar e informou que não ia poder fazer a apresentação dele. E o coronel Roubadet, que estava tudo certo, e que ontem às 10 horas da noite conversávamos acerca da estrutura aqui, para que ele pudesse fazer a apresentação dele em PowerPoint, o coronel Roubadet hoje pela manhã tomou conhecimento do falecimento do sogro dele em Minas Gerais e teve de se deslocar para lá com a esposa. Então, falou comigo, me telefonou, pediu desculpas, tá? Mas essa palestra já está marcada com ele, agendada há muito tempo, mas ele não vai poder vir fazer. Então, nós vamos fazer a nossa reunião ordinária e normal, acredito que ela vai durar muito menos do que duraria normalmente, né? Então, primeiro, eu queria apresentar aqui o capitão Velasco, que veio representando o comando do 11º Batalhão, para que ele apresentasse as suas considerações. Boa tarde a todos. Como o presidente disse, eu sou o capitão Velasco, estou na função de chefe da 3ª seção, planejamento, enquanto o nosso capitão Narciso está aproveitando as férias dele. O comandante, infelizmente, teve uma reunião no Rio de Janeiro com o comando da corporação e não pôde comparecer. Pediu para que eu viesse representá-lo e que pudesse ouvir aí a população e anotar para passar para ele qualquer demanda que venha a ocorrer. Ele também pediu para que eu preparasse uma apresentação com alguns números do batalhão. Se alguém... Se você tiver... Tem um pendrive. Por favor, então vamos... Se você tivesse falado antes, a gente já tinha... Não sabia, eu olhei assim, não vi o computador nem nada, aí só... Está aqui. Quem é que pode fazer essa gentileza? Você sabe? Não, só onde tem o computador. Ali. Tá ali? Apagar a luz. A luz apaga. Apaga a luz. Precisa de ajuda, é só falar. Não? Passa o vídeo lá. Falar? Não precisa não falar. Não. Precisa. Por favor. É só perguntar. Esse daqui. Certinho. Bem, o comandante pediu para eu preparar uma apresentação a fim de mostrar para quem não sabe como que funciona a unidade, alguns números, e foi o que eu fiz. Bem, o 11º Batalhão, ele faz parte do 7º Comando de Policiamento de Área, que engloba a região serrana, os municípios de Friburgo, Petrópolis, Teresópolis e Três Rios. O nosso batalhão ele engloba 8 municípios no total, que são Nova Friburgo,
Bom Jardim, Duas Barras, Cantagalo, Cordeiro, Macuco, Trajano e Madalena. O batalhão se divide em companhias destacadas. A primeira companhia, ela está presente aqui na cidade de Nova Friburgo, tem como comandante o capitão Andrade. A segunda CIA ela engloba os municípios de Bom Jardim e Duas Barras. A terceira CIA engloba os municípios de Cordeiro, Cantagalo e Macuco. E a quarta companhia, Santa Maria Madalena e Trajano de Moraes. O panorama de policiamento se divide em rádios patrulhas, só aqui na área da primeira CIA, em Nova Friburgo. São os setores Alfa, Bravo e Charlie, que se dividem no policiamento do município. Temos destacamentos de policiamento ostensivo, que são os DPOs, temos 14. A maioria nos outros municípios aqui em Nova Friburgo nós só temos um DPO, que é em Lumiar. E temos os postos de policiamento comunitário, os PPCs, que são de Olaria, de Muri, Conquista e Amparo. E também temos uma viatura tipo Platão, com 4 homens que é uma guarnição de ação rápida. O efeito... Hoje nós temos um efetivo total de 456 policiais. Pronto, assim, na unidade hoje, o atual. O que é previsto para a gente é um efetivo de 542, que seria o considerado ideal para patrulhar todos esses municípios da melhor forma possível. Nós temos hoje um déficit de 86 policiais. Isso ocorre muito pelo... o policial vai dando tempo, vai aposentando e não está vindo novos policiais para a nossa área. Aqui temos algumas medidas operacionais e administrativas adotadas pelo comando do Coronel Aguiar. Está fazendo 4 meses e pouco já. A readequação do policiamento, aplicando em locais e horários após avaliação. A intensificação de policiamento também em vias de locais de grande circulação. Policiamento em grandes eventos. O coronel chegou já no meio da festa de Nova Friburgo, então ele utilizou muito o regimento de polícia montada, que tem uma companhia no 7º CPA e apoia as unidades. Nova configuração também do RAIS, do Regime Adicional de Serviço, intensificando o policiamento no centro de Nova Friburgo e dos bairros. Distritos mais distantes também, como São Geraldo, Salinas, Barracão dos Mendes, São Pedro da Serra e Lumiar. Adoção de práticas de polícia de proximidade, buscando estreitar o relacionamento entre a corporação e a sociedade, né? Tanto que nós podemos ver o Coronel Aguiar em diversas coisas que a prefeitura faz, convida, reuniões de bairros, ele está sempre presente, procurando ele mesmo estar presente. Hoje ele não está por conta do serviço. Medidas de valorização da tropa, com concessão de certificados e ocorrências de destaque. E também um calendário de instruções bem efetivo. Todo mês estamos realizando instruções na nossa unidade. Isso aí ele vai mostrar um pouco da implementação do policiamento durante a realização de eventos. Nós tivemos aí a festa da cerveja, né, organizada pela polícia, pela prefeitura. Foi realizado durante 3 finais de semana no mês de maio. Foi o mês todo praticamente de festa. Nós tivemos que movimentar uma grande quantidade de policiais para esse evento. E não foi registrado qualquer incidente grave ou que impactasse o sistema integrado de métodos, né, da Secretaria de Estado. Tivemos também a festa do produtor rural, nos dias 4 e 7 de julho em Conquista. E foi um evento organizado por produtores rurais aí, foi lá no SEASA, e também que não tivemos qualquer incidente nesse evento. Aí agora vamos mostrar alguns resultados operacionais a partir do início do comando do Coronel Aguiar, que foi em maio desse ano.
Tivemos um total de 18 armas de fogo apreendidas em todos os municípios. Esse número aí engloba todos os 8 municípios do batalhão. Hoje tivemos mais um. Hoje tivemos mais um lá no município de Trajano. De Madalena. Madalena. Total de 23 quilos de cocaína apreendido para nossa região aqui. Nem na região serrana é um número bem grande, né? Agora já fomos. 28 quilos de maconha apreendido. Um total de 227 presos e 38 menores apreendidos. Aí fizemos um comparativo entre os períodos, né? Desse período do ano passado e desse ano. Ótimo. Era isso que eu tinha para apresentar aí, que ele me pediu para apresentar. Tá? Estamos à disposição, o comando do batalhão está à disposição. Muito obrigado. André, alguma consideração? Pode fazer uma pergunta? Pode. Hoje a gente vai subverter a ordem natural, porque a gente vai ter tempo, vamos acabar mais rápido do que... É uma pergunta simples. Eu fico assim pensando como que vocês estão combatendo, estão fazendo essas apreensões em relação às drogas. Em função dessas medidas do governo federal, mudou, né, a possibilidade das pessoas andarem com uma quantidade, que aí não é mais tráfico, são usuários. Como é que é feito isso? Essa abordagem? A gente continua fazendo o nosso serviço. Isso aí não interferiu, não mudou a nossa característica de trabalhar. A situação da gramatura da droga é verificada na delegacia. A gente não tem o material para fazer essa medição na hora da abordagem, né? Então a gente faz a abordagem, achou alguma coisa ilegal, procede para a delegacia e lá eles fazem o que é de praxe. Tá bom? Capitão, quero primeiramente parabenizar o senhor pelo trabalho, pela apresentação. Eu queria que o senhor desse uma visão geral sobre o trabalho da Polícia Ambiental aqui em Nova Friburgo. Bem, boa tarde. A Polícia Ambiental, ela é o CEPAM, né, o Comando de Policiamento Ambiental. Ele tem uma companhia em Cachoeira de Macacu e tem em Madalena, Santa Maria Madalena. E essa companhia que ela é responsável por patrulhar essas duas companhias, né? São responsáveis por patrulhar a nossa área de policiamento. Não fica difícil para mim falar sobre como que é a atuação deles, porque eles não têm que dar conta dos resultados que eles têm, né, para o nosso batalhão. Somos polícia militar, mas são áreas de atuação diferentes, né? Mas a gente pega quando precisa de apoio deles e qualquer coisa desse sentido, eles estão sempre prontos a ajudar a gente. E só tenho para falar coisas boas deles, tá bom? Na verdade, presidente Vinícius, como eu já tinha me inscrito para falar, mas eu acho que um assunto eu já vou me antecipar, já que tem a ver diretamente com a Polícia Militar. Eu só queria primeiramente, parabenizar o capitão e fazer primeiro uma lembrança que outro dia eu estive com o comandante e falei com ele. O nosso batalhão faz 65 anos no dia 2 de dezembro. E aí eu acho que nós temos um desafio aí de fazer uma bela festa para comemorar, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é a seguinte, eu estive na reunião aqui no dia 26 de junho e trouxe um pleito que não é meu
particular, pessoal, mas de uma comunidade que é o 2º Distrito, em Rio Grande, referente à RJ 148. Eu sei que não é diretamente uma atribuição da Polícia Militar, mas nós já estamos em agosto. O comandante estive com ele foi a um programa de rádio junto comigo, falamos sobre isso. Ele já teve um contato com o comando da Polícia Rodoviária Estadual, porque aquela é a única estrada, a única rodovia estadual de nossa região sem qualquer guarnição permanente ali. É uma rota de fuga, que ficou claro isso na pandemia. E eu acho que poderíamos pelo menos dar, no dia que eu falei, tinha aqui um deputado estadual que é presidente da Comissão de Segurança da LERJ. Então eu acho assim, já se passaram 2 meses, nem na comunidade foram. Eu acho que é preciso dar pelo menos esse carinho lá na comunidade. Vamos lá conversar com a comunidade, ver o que a comunidade realmente... Porque é um problema que esvazia o distrito economicamente. Tem o aspecto da segurança. Inclusive, no dia que o comandante foi a esse programa de rádio, houve um crime lá. Cometeram um crime, assassinaram uma pessoa lá. Não sei se foi lá ou desovaram lá. Mas então eu gostaria de colocar isso, essa lembrança aqui, que eu sei que não é uma atribuição direta da Polícia Militar, do comando local. Mas vamos tentar acionar. E outra, nós temos um friburguense que é o subsecretário de proteção de divisas. Ele é friburguense, com quem eu já falei sobre esse problema também. Então eu queria deixar esse resumo. Obrigado. Bem, Posso falar? Meu nome é Diácono, venho participando aqui bastante vezes. Só gostaria de saber, que tenho observado muito menores usam cigarro, menores de idade. Muitos daqueles que usam uniforme. Usam cigarros, drogas. Eu fico entre eles ali, andando, fazendo de conta que não quero nada, sabe? Eu não sou assim da classe, entendeu? Eu não sou policial, eu não sou da justiça, não sou nada. Apenas morador aqui, também religioso. Já trabalhei muito com jovens na minha religião. Então fica uma pena, entendeu? Eles compram cigarro, eles compram droga, eles compram bebida. Aí vai um maior de idade, compra bebida, eles saem junto. Acontece muito. Eu tenho observado, eu tenho andado na noite aí, na Rotandesa, eu tenho visto isso. 2 meninas novinhas, deviam ter uns 15 anos, comprando ralador de maconha. Fiquei apavorado. Eu fico apavorado. Eu fico pensando, o que o Ministério Público está fazendo? Eu não vou aqui colocar a culpa da polícia. Entendeu? Não é a culpa da polícia. Mas alguém é culpado. Cadê os pais? Entendeu? Não está vendo essas crianças? Crianças, para mim são crianças. Se eu chegar para uma menina dela e falar assim, você é bonitinha, eu estou lá na cadeia preso, se eu falar isso para elas. Isso é verdade. Isso que eu penso, o conceito que ela falei com uma amiga minha, sabe por que eu não dou voto para vocês? É muito simples, porque vocês não fazem nada. Nada, absolutamente nada, por isso que eu não voto em vocês. Não fique chateado comigo, estou sendo sincero. Se o pai colocar uma criança para ensinar a colocar um tijolo na parede, é preso. Agora, quando a criança está aí andando, fumando droga, nada acontece. Entendeu? Então, desculpa a minha sinceridade, mas acho que tem alguma coisa a ser resolvida. Porque isso está demais, entendeu? Eu sinto assim perigoso, eu não acho bem um jovem quando fuma droga, ele quer roubar, ele quer assaltar uma pessoa, quer pegar alguma coisa para ele comprar droga. Isso acontece muito na sociedade, entendeu? Giacomo, olha só. A gente tem algumas ponderações, a gente tem que fazer algumas ponderações aí, e tem coisas que cabem a gente ensejar uma providência. Tem outras que, lamentavelmente, estão um pouco acima do que a gente efetivamente pode fazer. Vê só, assim como a segurança é um reflexo daquilo que a sociedade gostaria que fosse, tá? Também os costumes, também essa prática, também esse convívio social, essa
Isso é uma régua, tá, da sociedade. Então, a sociedade é complacente com o consumo de droga. É complacente. A sociedade é complacente até com a pedofilia, mas a sociedade, né, não diz isso claramente. Quando a gente estimula o turismo sexual gay atrativo, o que a gente está dizendo? Se não seja, vá ao meu país para você transar do jeito que você quiser, com quem você quiser, inclusive, eventualmente, até com os meus menores, que tem muito menor lá com quem você pode transar por R$50, R$20, sei lá. Então, olha só, é chato, a gente não tem condição de dar uma solução, não é a solução que a polícia possa dar, porque se a polícia começar a intervir aí, apanhar garotinho com uniforme de colégio, que está com cigarro, ou que está mesmo com o cigarrinho de maconha, ou com a moenda lá da droga, você vai ver o que vai acontecer com os policiais que procederam dessa forma. Você vai ver. Entendeu? Então, lamentavelmente, a gente vive numa sociedade que ela é compassiva para com o crime, para com um monte de delitos. A gente vive numa sociedade que quer criminalizar a arma do cidadão, tá? Mas que, como eu já vi e participei da situação, a gente pega o cara com um fuzil AK-47 da Bulgária e ele não é capaz de marcar a Bulgária no mapa da Europa, tá? Mas está com aquele fuzil. E 8 meses depois ele estava na rua, sendo preso de novo. Então a gente vive nessa sociedade, tá? Então eu sei que isso causa revolta às pessoas que têm princípios, mas é muito difícil da gente intervir e da gente mudar isso. A gente pode, para mudar isso, é uma situação de longo prazo, é uma situação que vai demandar mudanças na nossa educação, mudanças na nossa consciência política, tá? E mudança em diversos outros posicionamentos, em diversos outros níveis, tá? Que, sei lá, não são objeto do nosso vamos dizer assim, poder decisório no âmbito do CCS. Tá? Eu queria passar a palavra para o comandante Juan, que ele deve ter as considerações dele, e depois queria avançar mais um pouquinho para a gente dar oportunidade das pessoas que não falaram ou falarem acerca de questões de segurança, enfim. Tá? Com a palavra, Luan. Boa noite a todos. Gostaria de saudar o presidente Vinícius, o capitão, né, Velasco, capitão Andrade, um grande parceiro nosso, equipe de comunicação da polícia e todos os presentes. Dizer que estamos felizes por mais uma vez poder participar e, mais do que falar, a gente está aqui para ouvir e servir naquilo que, obviamente, estiver ao nosso alcance. Então, estamos felizes. Queria apresentar os colegas também, que estão conosco nessa noite. E estamos felizes que vem coisa boa aí, né, Vinícius? Graças a Deus, por intermédio do presidente, a gente conseguiu um equipamento e que vai ser de grande valia, não para a Guarda Municipal, mas para a sociedade num todo. E a frase que eu não me canso de dizer é que nós estamos aqui para servir. O que a gente faz não é para nós, mas para essa sociedade, e é por ela que nós estamos aqui. Certo? Então, não vou me estender muito nas minhas considerações. Depois, se for me dada a oportunidade, a gente fala um pouquinho mais. Talvez alguma coisa de 1h30, 2 horas, mas está tudo bem. Muito obrigado a todos. Bem, olha só. Como a gente, as apresentações que a gente iria ter aqui, as apresentações principais, as apresentações principais, a gente não vai ter,
Então, mesmo tendo começado atrasado, a gente muito provavelmente vai terminar antes da hora. Eu queria que a gente começasse agora a dar a palavra para os cidadãos que vieram aqui e que querem manifestar quaisquer considerações pertinentes à segurança pública metropolitana, tá? Porque depois eu vou falar um pouquinho a respeito dessa doação que o comandante Luan se referiu aí. Então, quem quiser fazer uso da palavra, tá? Então, vamos fazer o seguinte, passa primeiro para o celular. Alô? Vinícius, só uma complementação aqui. Os senhores aqui na frente falaram sobre a questão de policiamento ambiental e de policiamento de rodoviário. Podia convidar para uma próxima reunião um representante tanto do CEPAM quanto do CPRV, e com certeza ficaria mais fácil para eles, já inclusive passar o que seria uma pauta inicial da reunião, para eles já poderem debater a respeito, né? O senhor falou do Coronel Castelano, né, da Operação Foco, muito amigo dele. A questão da Operação Foco é na questão tributária, né? Então muda um pouco do que seria um posto ali da... Também ela pode vir entre dois estados. Sim, exatamente. Exato. E o detalhe é o seguinte, né? Eu sou policial da reserva e realmente a gente trabalha em cima da estatística para poder ter uma demanda para colocação de algum posto policial ou coisa parecida. Só que agora que eu estou na reserva é bom que eu posso fazer crítica. Antes eu era vidraça, agora eu sou pedra, ficou mais fácil. A própria denominação da Polícia Militar deixou de ser manutenção da ordem pública para preservação da ordem pública. Isso significa a gente estar presente antes para evitar que aconteça e depois fazer a manutenção, que era o passado. Então eu acho que a gente não precisa esperar que ali aquela região comece a ser fruto, alvo de demandas para que, né? Eu acho que se a gente colocar antes, a gente já muda um pouco isso, né? É claro que isso aí vai demandar com certeza, a gente está num ano complicado, isso vai demandar aí situações junto ao Executivo Municipal também. Outros municípios do estado se anteciparam a isso. Dou como exemplo aqui o município de Miguel Pereira, que conseguiu colocar dentro do município praticamente todos os tipos de modalidade de segurança da Polícia Militar. Eles conseguiram, inclusive, colocar o único posto do batalhão de turismo que existe fora da cidade, fora da capital do Rio de Janeiro, está na cidade de Miguel Pereira. E isso por empenho do Executivo Municipal. Então aí a gente vê a força que realmente o Executivo Municipal tem que ter, seja na permanência, na troca de quem está lá, mas a importância, né, nesse caso. O principal agora seria isso, a hipótese de um convite para algum representante do CEPAM ou do CPRG. Obrigado. Bom, olha só, já a tua ideia é para a gente seguir dois palitos. O problema vai ser que a gente vai ter uma agenda desse mês, praticamente metade da agenda desse mês passou para o mês que vem. Então aí a gente vai ter que ver se vai dar composição de horário ou não, né? Ou porque eu acho que a gente não tem que esperar. Ô, doutor, por favor, seja bem-vindo. Né? Então, olha só, a gente vai ter que ver Ô Vinícius, eu posso fazer uma sugestão em cima do que o Sangrado falou? Por que a gente não faz essa reunião lá na comunidade? Faz uma reunião extra lá na comunidade, leva o comandante lá do CEPAM na comunidade, porque essa reivindicação da comunidade, a gente está falando agora, ela não é nova. Ela é uma reivindicação que já vem há alguns anos. Então, assim, e existe uma situação seguinte, eu acho que quando a gente faz uma pergunta, quando a gente faz uma reivindicação, já está incluso, já está embutido não. Se não pode, vai lá e fala que não pode. Mas tem que falar, tem que ter uma resposta, entendeu? Então eu acho assim, que poderia se pensar numa reunião lá na comunidade. Que é uma questão que eu quero só falar o seguinte, é uma questão de você fazer um caminho na comunidade também. Sim, você está entendendo? Olha só, no que tange ao CCS, a ida à comunidade, tudo bem.
Mas eu vejo com muita reserva a gente levar a autoridade lá. Sabe por quê? Porque vamos falar com um profissional de segurança, 30 anos de praia, aliás, 30 não, quase 40 já. Né? Pô, muitas das vezes nós somos a cara que vai lá, a cara que se expõe, o cara que corre o risco, né? Mas nós não somos quem decide. Quem decide, normalmente, é um gestor executivo ou um político. Então, a gente não, no meu entender, isso a gente vai conversar depois, tá, Givan? Mas só para não deixarmos as pessoas sem resposta ou parecer aquele procedimento fugidio de depois a gente fala baixinho e... Não é isso. Mas a questão é você levar lá os comandantes das unidades ou seus representantes para que eles se vejam bombardeados de questionamentos e não possam dar a solução que aquela comunidade ou aquelas pessoas precisam ou esperam. Então, vamos pensar isso, tá? No que tange ao CCS, ir lá para a gente fazer uma reunião lá com a comunidade, eu não vejo problema algum. Você sabe que a gente está aqui pronto para apoiar quaisquer dessas iniciativas, e se a gente quer se tornar conhecido enquanto instituição e respeitado enquanto instituição e apoiado enquanto instituição, a gente tem que ir lá. Até porque o nome está dizendo comunitário, né? Comunitário, lógico. E a ideia aqui é, volto a dizer, serviço social. A gente não está aqui fazendo negócio. Nós não vamos lá para vender a segurança clandestina. Não. A gente está indo lá para apoiar a população, para ver o que a população está precisando e como é que a gente pode fazer para que essa situação ou para que esse pleito chegue melhor a quem decide. Mas não levando o efetivo da ponta, ou não levando os policiais, que muitas das vezes, em boa parte das vezes, vão estar embotados. Ele pode acreditar, aceitar e concordar com aquilo que está sendo dito, mas ele sabe que ele não tem condição de atender. Então, vamos pensar nisso depois. Tá? Eu vou dar uma pausa, porque o Dr. Herbert chegou, o Dr. Herbert, nosso delegado, e ele vai falar com vocês, como membro do CCS, ele vai dar uma palavra com vocês. Doutor. Tá ligado hoje? Tá. Não, só. Alô? Alô? Cadê o parte da plateia? Então, é agora. Boa tarde a todos, boa tarde ao Vinícius, presidente, eu sou o capitão Velasco da Polícia Militar, mas tem que assistir na mesa aos presentes. A fala que não dá um 5-1-DP e que a gente pode dizer que chegamos daqui a mais ou menos 45 dias, um pouquinho mais talvez, e já estamos tentando dar uma cara diferente de delegacia, mais combativa, sempre na rua, e algumas coisas positivas que você na cidade, que é o trabalho ostensivo da PM, que é muito bom, a cidade muito segura, muito tranquila, muito controlada. Qualquer ato que sai um pouquinho da normalidade, a resposta é pronta. Eu dou um exemplo agora, ocorreram 2 roubos essa semana, que uma transeunte, a pessoa inclusive foi disparado contra ela, acho que não acertou, mas o meliante disparou contra ela, e no dia seguinte no posto de gasolina. Em menos de 48 horas, um trabalho incessante da P2, junto com a nossa investigação, já correndo atrás de imagem, identificamos o autor, que nem é da cidade, um sujeito de Itaboraí. Para ter ideia, o fundo do cara é cigano, e ele vive por aí de canto em canto. Ele foi acolhido por um elemento que mora aqui em Friburgo, esse elemento está preso como partícipe dos roubos que ele cometeu.
Então é um exemplo do trabalho muito bem feito, das respostas rápidas e, sobretudo, que situação de crime de roubo, que para mim, na minha visão, eu trabalhei já na Baixada Fluminense, no Rio não trabalhei ainda, mas com essa realidade da Baixada Fluminense durante um tempinho, eu acho que é o crime que causa mais insegurança à sociedade, porque tráfico é ruim, é o pior problema de Friburgo, mas o tráfico, se não for dele, não vai ter você. É assim, é inerte. Agora o roubo vai até o cidadão de bem, vai até a sua casa, vai até o seu comércio, vai tentar abordar você na rua. Então, essa resposta é fundamental. E a gente tem trabalhado 24 horas por dia, integrado com a Polícia Militar, sobretudo com a B2, pela questão de não usar farda, ser mais fácil a gente investigar com eles e tal. E o que eu posso dizer é que os resultados são excelentes. Esse mês já é a delegacia de interior que mais prendeu no estado, é a nossa delegacia, graças à integração com a Polícia Militar, que conhece bem, ela está conhecendo ainda, está se inteirando ainda, e isso é muito positivo. E é uma coisa que eu sempre reitero também, além dessa cooperação, a cooperação com a sociedade é essencial. Muitos lugares a gente é muito bem acolhido, a gente tem essa cooperação, no entanto, em algumas áreas que não diria conflagradas, porque não são, a gente entra onde quer aqui, como quer, e eles vão ter que aceitar isso sempre, mas algumas áreas um pouco mais complicadas, a população acaba ficando resistente à ação policial e colaborando com meliantes. Um exemplo que eu dou semana passada, tive uma prisão de 3 elementos com muita droga e a nossa equipe foi apedrejada em Olaria por pessoas que não eram vítimas do tráfico em tese, mas que o recado que a gente pode dizer até de repente de algum representante de comunidade e tal, de bairro, é que essas pessoas que colaboram com o tráfico de alguma maneira vão começar a ser autuadas para processar o tráfico. Que nada mais é do que você jogar pedra no policial que está prendendo um meliante, traficante, você está colaborando com o tráfico. Então a tolerância é zero, a medida agora essa, é a prisão, é dura, se a pessoa for alcançada, identificada, vai ser presa. E em relação ao cidadão de bem que quer colaborar, a gente está pensando no meio de abrir mais caminhos para isso, anonimato garantido, para a pessoa de fato, que vê o tráfico na porta dela ali e se sente incomodada com isso, não pode fazer nada porque o traficante vai evacuá-la, falar direto com a gente, anonimamente, passar as informações que certamente serão apuradas, a resposta será dada ou por nós, ou pela PM, ou em conjunto, como tem sido feito, e o Friburgo vai continuar sendo uma cidade tranquila, esforço de nossa parte e do 10º Batalhão, tem certeza que não falta. Em tese, basicamente, esse recado que a gente queria dar, e boa reunião a todos. Só um adendo que eu ia falar, Vinícius. A gente está com uma ação programada para volta de 18 horas, vou ter que passar um pouquinho mais cedo, que eu vou, tá? Aí eu te aviso, sai um pouquinho mais cedo. Sem problema. Obrigado. Sem problema. Rapaz, que iniciativa boa, né? Que iniciativa boa. Primeiro a gente vê a perspectiva de a gente com vontade de travar o bom combate. Isso é muito legal, porque lamentavelmente em outros rincões, em outras unidades da federação, a gente tem um agravamento do quadro de violência da criminalidade, porque as pessoas não assumem, as autoridades não assumem esse tipo de compromisso, como o Dr. Herbert veio expor e falar tão francamente para a gente agora. Né? Nós, pessoal que como eu trabalhou muito tempo na área de inteligência, sabe que todo mundo sempre cobra um posicionamento de inteligência. Ontem eu dei uma entrevista para a Band de São Paulo, não sei nem se foi ao ar. Né? Eles pediram para gravar e para mandar para eles, porque teve um aniversário de criminosos aí, em que os caras apareceram brandindo armas restritas, né, fuzis, etc. e mostrando a cara. E eles querem que a polícia, o cidadão que não conhece e tal, quer que a polícia haja de imediato, vá lá e prenda. E não é assim que a banda toca. Ele precisa amealhar um conjunto de informações substanciais para quando, como o Dr. Herbert falou aqui, quando prender, o cara não tem condição de sair fácil. Tá? O juiz não possa relaxar, não, tadinho, isso aí é menor potencial, isso aí, não. A inteligência é buscar quem são os cúmplices, quem são os acompliciados com ele no terreno. Fazer investigação dá muito trabalho. E muitas das vezes
esse querer que a investigação ande rápido, querer que a investigação seja para ontem, ou querer um resultado de prisão para ontem. Tinha um ditado do tempo da minha avó, que ela dizia o seguinte, né? Afobado come cru. A Polícia do Rio de Janeiro estava fazendo um trabalho excepcional num centro de treinamento que a criminalidade estava mantendo na área da Maré, até que alguém achou por bem vender as filmagens para a Rede Globo, e a Rede Globo foi colocar isso num jornal nacional e tal, e atrapalhou um trabalho que a polícia já vinha fazendo há quase um ano, né, doutor? Quase um ano, né? Atrapalhou o trabalho, né? Porque a polícia estava levantando todas as pessoas, todas as ilações de crime, e, de repente, isso foi prejudicado porque todo mundo começou a querer resultado na hora. E aí o governador pede resultado na hora, e aí a gente vai mostrar para eles alguns planejamentos táticos que a gente já tinha feito para intervenção naquele local. E uma parte, que foi a parte que me coube no âmbito do planejamento e tal, foi a de interferência das comunicações, anular as comunicações da criminalidade. E foi a primeira coisa que disseram para a gente: não, a gente não pode parar a telefonia celular da Maré para poder intervir. Eu falei, bom, então se a gente não pode pagar, a gente não vai ter surpresa e a gente vai ter comprometida a eficiência daquilo que a gente vai querer fazer. Tá? Então, pô, doutor, parabenizo o senhor, embora eu sei que o senhor possa prescindir disso, mas eu parabenizo porque essa é a atitude que a gente espera e eu, sinceramente, tá, pretendo algum dia ainda que a gente consiga melhorar a receptividade da população para com o nosso CCS, fazer com que nós possamos gerar as operações psicológicas boas o suficiente para queimar o filme da criminalidade e amealhar a maior quantidade possível de colaboradores e de pessoas que venham a somar com um esforço como esse que o senhor acabou de narrar para nós aí. Bom, próxima pessoa. Jean. Vai. Eu vou falar daqui, já que eu levantei. Bom, eu tinha 3 tópicos para falar. Um eu falei na hora que o capitão expôs, e mais 2 assuntos aqui, mas vou ser bem breve. O Vinícius está por dentro, que eu coloquei, até no grupo, né, a gente durante o final de semana vendo a situação de incêndio nas matas aí, né, de Nova Friburgo, e não só, nós temos 10 estados no Brasil que estavam queimando esses dias. E eu me lembrei que há 20 anos, exatamente há 20 anos, nós tivemos um presidente da Associação Comercial aqui de Nova Friburgo, eu estou vendo a Eliane Castilho ali, ela vai lembrar dele, que era o Cláudio Verbicário, engenheiro, né? É uma pessoa da nossa região também, lá de Madalena. E o Cláudio Verbicário, ele tinha uma insistência muito grande, que naquela época a gente já tinha, evidentemente, problema de queimadas, e que ele queria montar o corpo voluntário de combate a incêndio nas matas. Eu sempre achei aquilo muito interessante, mas acabou não vingando, né? Porque eu senti que ele estava meio sozinho naquela luta. O Cláudio também era uma pessoa que era muito dinâmico, ele fazia várias coisas ao mesmo tempo, e acabou que foi acesa aí essa demanda, essa chama aí, mas ao contrário dos incêndios, ela não propagou, infelizmente. E o que acontece é o seguinte, aí nesse grupo, eu falando sobre isso, o Vinícius depois escreveu, gostou da ideia, que eu acho que é um tema que a gente pode, né, retomar, e eu descobri uma coisa também muito interessante, que tem um membro do grupo lá que me falou. Existe uma rede Salvar, que tem 5.300 voluntários cadastrados, e tem 6 anos que essa rede não é mobilizada. E aí eu fiquei assim, gente, é um pessoal que é treinado em primeiros socorros, socorristas, que combate incêndio, né? Inclusive conversei com o Coronel Roubadei sobre isso,
Porque ele falou que parece que ele participou. A memória desse grupo, onde é que a gente pode resgatar então, as informações esse disso e a memória? esse rapaz que é daqui do grupo do conselho, ele viria hoje, mas ele teve um problema. A exemplo do coronel Padeiro também teve um problema, parece que um falecimento na família. E ele não pôde vir, porque ele tem tudo isso. Inclusive ele falou, eu sou cadastrado, me mostrou lá, tem um site disso na internet. E 6 anos ninguém mobiliza eles para nada. Nada. Isso é defesa civil. Isso é defesa civil. A defesa civil de Nova Friburgo que deveria proativar isso, entendeu? Então eu estou trazendo isso aqui, eu acho que isso é uma bandeira que o Conselho pode perfeitamente ajudar no resgate disso. E o outro assunto é o seguinte. As pessoas que me conhecem aqui em Friburgo sabem, eu sou jornalista, tenho uma atuação aqui em Friburgo de 40 anos. Hoje eu não estou diretamente atuando nos veículos aqui, mas eu sou muito demandado. Esse negócio da rede social é impressionante, porque de vez em quando alguém me manda vê isso aí e tal. E quando é uma coisa que eu vejo que eu atendo o interesse coletivo, eu procuro tentar dar a minha participação. Eu fui demandado por um médico e dois amigos, um médico aposentado e um engenheiro, que inclusive está aqui presente, tem 2 engenheiros amigos meus presentes, que me mandaram umas fotos de uma ponte que é visível o estado da ponte de corrosão da estrutura da ponte. Tá um pouquinho, mas a ponte está lá, a umidade, o efeito da umidade está corroendo a ponte. Eu coloquei isso na minha rede social para fazer um teste, não teve nenhum tipo de retorno, falei com a mídia e ninguém se interessou. E eu então falei assim, bom, como cidadão, eu acho que eu tenho o dever até de a Defesa Civil pedir um laudo. E fui lá à Defesa Civil. Aliás, eu fui instruído por uma pessoa da Defesa Civil que eu fizesse por WhatsApp. E eu fiz, tem tudo documentado, no dia 1º de agosto, enviei para a Defesa Civil e não houve qualquer resposta em uma semana. Eu estranhei aquilo porque eu acho que quando você manda alguma coisa pelo WhatsApp, pelo menos eu estou acostumado assim, eu respondo imediatamente. Como demorou uma semana, eu falei, eu vou ver o que foi isso. Mandei novamente cobrando, mas aí eu mandei também para o Evi Gomes, que é o secretário. Ele me respondeu em 2 segundos e me disse que ele estava de férias, que ele não entendia por que não tinha aberto o boletim de ocorrência. E logo em seguida, nem 5 minutos, ele já tinha me mandado o boletim de ocorrência e tal. E aí passaram mais, 15 dias, e eu não tive resposta daquele boletim. Eu estava no centro da cidade e eu falei, bom, eu vou na Defesa Civil até o sangrar me enfiou lá naquele dia. Cheguei lá primeiro, não acharam o meu pedido. Não acharam. Não acharam. Aí, não achou, como não achou? Estava lá como denúncia. Aí, como é denúncia, mas eu mostrei, falei, em momento nenhum eu usei a palavra denúncia, eu estou fazendo pedido de vistoria. O rapaz foi muito bem atendido lá, mudou, me deu o laudo, está aqui o laudo, vou deixar uma foto para o Vinícius. E me desculpem o que eu vou falar aqui agora. Eu fiquei apavorado com o laudo. Não porque eu quero que a ponte caia, não. Não é isso. A ponte visivelmente tem que estar com problema. É pouco. E eu acho assim, eu falo que o serviço público no Brasil não conhece, não tem no vocabulário deles a palavra manutenção. O cara deixa o negócio acabar, cair, vai lá e constrói de novo. A preferência é essa. Então, se a ponte está visivelmente com um problema, que a gente vê que está lá corroendo, eu acho que a solução é tentar minimizar aquele problema para que não vire realmente um problema de segurança. Porque a ponte é uma ponte aqui no centro da cidade, na avenida, no eixo rodoviário, e que eu agora estou assim achando que não é só aquela ponte, não. Deve ter muito mais ponte com problema semelhante. Só que o laudo que está aqui do vistoriante, as fotos que eu mandei, que eu anexei, que alegam que não estão aqui, eu tenho as fotos, mostram a ponte por baixo. O vistoriante que foi lá fez a foto por cima e disse que não tem problema. Realmente por cima não tem problema. Mas por baixo tem, qualquer leigo vai ver que tem.
e vai ver que é um problema que pode se agravar. Então, eu estou trazendo isso ao Conselho de Segurança, porque isso é um problema, pode se tornar um problema futuro de segurança. A ponte, não, isso aí vai levar 10 anos. Mas por que a gente vai deixar ela cair? Por que a gente não vai evitar agora? Tentar evitar que isso se agrave cada vez mais. Eu soube até que, conversando quando eu cheguei, que tem uma situação semelhante às que é em Lumiar, não é? Então aqui, eu acho que é preciso agora, estou pensando o seguinte, pedir vistoria de todas as pontes. Porque se aquela está assim, como estão as outras? Como é que está a nossa segurança passando por essas pontes? Entendeu? É isso que eu gostaria de dizer. Obrigado. Bom, isso... Opa! Você vê lá. Boa noite já a todos, né? Foi importante aí o Gelan ter comentado, e depois, Gelan, você me passa o número desse BO, porque eu tô até estranhando esse tipo de laudo, entendeu? A gente costuma ser muito criterioso lá, principalmente com ponte. Você tem isso em meio digital, Gelan? Não, eu tenho laudo, eu tenho toda... Não, eu estou falando do laudo que te foi mandado. Você tem e-mail digital? Eu tenho ele, cópia, eu fui lá buscar. Então a gente fotografa e passa. Só para me passar o número para poder confirmar isso lá. Vamos aproveitar o gancho das pontes. Eu estourei muitas pontes ano passado, inclusive algumas iluminadas eu vou ter que retornar. Por quê? Eu estourei na época de chuva. E algumas dessas pontes elas têm problema na fundação. Então, nós realmente agora, já por 2 vezes, iríamos retornar ao local, mas em razão de chuvas, nós demos uma adiada porque não tinha condição de historiar. As pontes, como a cidade, elas estão ficando velhas. E, infelizmente, o país tem a cultura da construção e não a da manutenção. Isso não acontece com pontes. Nós estamos tendo uma incidência gigantesca com ocorrência de árvores, tá? Porque as árvores estão ficando velhas junto com a cidade. E aí, no caso das árvores, a gente tem uma questão muito forte. Quem vive o problema quer se livrar daquela árvore. E vem os ambientalistas e... entendeu? Não estou aqui dizendo que eu gosto de cortar árvores, mas se for preciso cortar uma árvore para preservar a vida ou o patrimônio, o meu laudo ele é claro. Opino pelo corte raso, pelo abate, né? Outra coisa, a questão das queimadas, realmente nós tivemos aí um inverno, final de inverno, nós estamos tendo muito seco, é uma questão não só de Friburgo, do Brasil inteiro, e infelizmente os incêndios eles são criminosos, tá? Eu diria que menos de 1% é espontâneo, isso praticamente é impossível, tá? Fogo espontâneo, isso não existe, é criminoso. A questão dos voluntários, eu conversava com o meu irmão ali. O voluntário, pela própria força da palavra, ele é voluntário. A partir do momento que uma instituição como prefeitura, no caso a Defesa Civil, entra em contato, isso é uma questão jurídica complicada aí. Porque pode haver uma associação e aí responsabilidades, né? Mas tem lei para isso, tá? Sim. Tem uma lei nacional que você enquadra o voluntário, inclusive para a questão trabalhista. Sim. Tem uma lei. É muito importante, eu acho que a sociedade pode e deve atuar, tá? Pode e deve atuar. Eu sempre defendi que a gente deveria ser preventivo com os incêndios. Minas Gerais costumam fazer umas limpezas de perda de propriedade. A ideia é essa, é você conscientizar o cara preventivamente. Sim, o INEA faz um trabalho na região rural, inclusive a queimada ela é permitida e o INEA pede que nesse período não se faça queimada, né? Mas Minas faz um trabalho interessante que ela envolve Departamento de Estado de Rodagem, o próprio Exército, proprietários, que se limpa da estrada até o início da cerca. Você retira o material, queima ali no local, se for o caso, ou remove dali, porque o criminoso dessa atividade ele é malandro, ele gosta de colocar fogo num lugar fácil. Ele não vai se embrenhar numa mata para botar fogo, né? Então são essas colocações. Mas, Gelan, depois passa o número desse BO aí, tá bom? Isso, passa aí para a gente poder verificar isso lá, tá bom? Obrigado a todos. Obrigado. Boa tarde. Deixa eu dar uma continuidade nesse assunto. Em relação ao Lumiar. Nesse final de semana, nasceu um grupo. SOS Mata em Chamas. 410 pessoas do INEA, voluntários, para poder realmente combater o fogo. Foi muito sério.
lá em Lumiar, na região, né? Lumiar e em torno. E as pessoas estão se mobilizando até fazer um treinamento. Então, eu entrei no grupo para ver o que estava acontecendo, não estou participando efetivamente, mas estou acompanhando. Eles estão pedindo, inclusive, para se fazer a denúncia de pessoas que estejam sejam suspeitos de colocar fogo na mata, porque é mesmo... Então, eu vejo assim, é importante também que a população, que os moradores estejam participando desse processo, né? Até porque eles têm interesse. É a casa, é a propriedade, é o local. E tem uma coisa que a gente também pode incentivar, que é fazer os aceros, né? E nós temos uma instituição religiosa que nós estamos sempre cuidando do acero, para que a gente não tenha surpresa. Já tivemos uma vez. Graças a Deus a gente tinha pessoas que trabalham na Petrobras e sabiam fazer o combate a incêndio. E a partir daí a gente vem sempre mantendo em volta da propriedade os aceros. Eu acho que é uma coisa que também pode ser incentivada. Em relação à ponte, eu moro bem pertinho, fui eu que chamei a Defesa Civil. É aquela ponte de pedestre que passa motos e bicicletas, que é ali no Vale dos Peões e que liga o Vale dos Peões ao centro da cidade, lá no centro de Lumiar. Ela está totalmente... Ela está bem está deteriorada, ela é de ferro. Então, assim, a associação até vem vendo se ela consegue fazer uma manutenção, porque ela já fez nas outras pontes. Os próprios moradores já se cotizaram e a gente acabou arrumando 2 pontes de concreto. E agora tem essa aí que também precisa ser feito, que é uma coisa perigosa, até porque as crianças passam com frequência para ir para a escola. Então, é uma coisa bem complicada. E quando eu chamei a Defesa Civil, foi num dia de chuva, porque tinha um buraco, tem vários buracos, que até eu vou voltar de novo a chamar a Defesa Civil, que foi feito pela subprefeitura, na frente da casa de uma pessoa e na frente de outros lugares, que caíram 2 carros, quer dizer, um buraco enorme, e que a Defesa Civil fez um relatório, acionou a prefeitura através do Ministério Público, e há 2 semanas o subprefeito de Lumiar foi lá e tapou com terra, sem fazer a captação de água pluvial. E a gente teve a primeira chuva agora e a terra já está cedendo de novo. Então, assim, são coisas que são importantes também em relação a essa parte de segurança e que, infelizmente, a prefeitura não está dando resposta. Eu estive hoje buscando o secretário de obras e, assim, a gente não consegue resolver essas coisas. Nós estamos há 4 anos lutando com isso. 4. Bom, alguém mais? Alguém mais? Nossa, por favor, Silvazinho, tenha bondade. Boa tarde a todos. Só um recado bem rápido com relação ao disque de denúncia. A nossa delegacia já tem o disque de denúncia no 50-50. Eu acabei de pegar e a Polícia Militar também tem o disque de denúncia, tá? Estão aqui no quadro para todos terem acesso. E segurança é uma coisa que todo mundo tem que fazer, né? Todo mundo tem que zelar pela própria segurança e pela segurança da sociedade, né? Não só ficar esperando que os policiais e os demais instituições de segurança ajam em prol da nossa defesa, né? A gente tem que saber se defender. E o Dr. Herbert tocou num ponto que eu acho crucial. A sociedade não pode ser conivente com essa situação. Sem mais delongas, acho que isso já é o suficiente, mas como para bom entendedor, acho que já é o suficiente. Componente da mesa, Dr. Hermes, Alain, o Dr. Vinícius e o capitão. Hoje eu estou assim, meio preocupado também, como o Marcelo lhe falou, ele também lhe falou sobre a questão
do desmatamento. Foi numa terça-feira, eu estava lá na igreja, saí da igreja, fui embora para casa e ali pegando Girassol, aquele fogo lá parecia que, eu não sei, e aquilo veio até parar ali aqui na comunidade do Jardilândia, né, Santo Inês, junto com a outra comunidade Tidongo 2. Então, gente, a gente fica preocupado que ali tem casas e a gente fica muito preocupados com as pessoas. Aquela correria ali do corpo de bombeiro, toda hora passando ali, correndo para apagar os fogos, isso não é brincadeira. Então eu quero agradecer essa oportunidade que a gente está vendo aí, né, esse trabalho que está sendo desenvolvido, e isso para a gente é muito importante, que nós estamos com problema com os animais. A gente olha aí nas matas aí, tem onças. A onça está vindo da rua. Um amigo meu foi lá no Caledônia, foi pedalar lá com a bicicleta dele lá, ele viu uma onça. E aqui em cima também, Mariana também, a minha amiga saiu da igreja também, ela viu uma onça. Ela parou, o pessoal que estava dentro do carro, parou o carro para a onça passar. Então, gente, por quê? É o desmatamento que o pessoal está fazendo. Lá em São Paulo a gente vê o que está acontecendo. Então, e outra coisa, eu quero dar parabéns para o senhor, delegado, doutor Hermes, pelo que o senhor falou aí, né, doutor Vinícius também, e o capitão. Gente, eu ia muito lá no Rio, lá em Olaria, porque eu tenho meus amigos que moram lá em Olaria. Só que a gente veja lá o problema que está acontecendo lá, a gente hoje fica até meio preocupado da gente ir lá embaixo. Então, isso para a gente aqui em Friburgo, é isso que tem que fazer. Está errado? Tem que prender. Então, eu faço parte da área de segurança, mas na área do trânsito. Né? Eu sempre estou falando isso aqui, que de vez em quando a gente está vendo ali, agora esses dias, de madrugada, lá perto da paróquia Imaculada Conceição, saiu a batida de um carro lá. Parece que a pessoa morreu. Então, os carros, o pessoal está andando com alta velocidade, estão brincando com o sentimento do povo. Então, gente, é uma coisa que a gente fica assim olhando e analisando essas coisas todas. Então, quero agradecer vocês todos, componentes da mesa, e a todos que estão aqui dentro nesse momento. Obrigado. Obrigado. Bom, muito obrigado. Alguém mais? Alguém mais quer fazer uso da palavra? Maurício, quer? Show. Eu expliquei, agora, tá? Não sei se você já tinha chegado. Não, eu expliquei que eu cheguei lá, pode estar tranquilo. Boa tarde a todos, sou Maurício Marques, coordeno o programa Nova Friburgo Cidade Inteligente. Boa tarde à mesa. Até conversei com o Vinícius, com o Jorge também, pedindo para a gente fazer a nossa apresentação junto com o nosso secretário, porque são assuntos que vão se comunicando entre eles, né? E é importante que a população tenha o entendimento pleno, né? E não por parcela, né? Fragmentado. Mas a Central de Monitoramento hoje é um órgão de apoio à parte de segurança pública, a gente atua com policial militar presente na Central, com guarda municipal, atua direta e indiretamente também com a Polícia Civil, né, através dos ofícios que chegam à Central de Monitoramento, e a população também. Graças ao apoio da população, hoje a Central de Monitoramento possui uma quantidade máxima de câmeras, né, bem maior do que foi o projeto inicial, e isso se dá à aceitação e à preocupação da população. Na próxima reunião,
A gente vai estar falando um pouco mais sobre isso, né, explicando à população como, de fato, participar e apoiar também, né, se sentir presente nessa parte de segurança pública. E deixo também o meu contato, que é o contato da Central de Monitoramento, que é o 2528-0091, onde a população pode estar também fazendo contato para poder entender um pouco mais, tirar dúvidas, né, e querer participar também. Obrigado. Senhor? Eu não ia manifestar, não, mas o Germano falou, e esse senhor aqui falou também, sobre olaria. Por favor, eu esqueci o nome do senhor. Zezinho da Paz. Zezinho da Paz. Zezinho da Paz. Senhor Zezinho, acontece o seguinte. Senhores da Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal. Já seja bem-vindo. Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro. Talvez eu seja. Você acha que eu sou mais velho do que o Zezinho. Acredito que eu seja o decano aqui. Tenho bastante experiência. Já andei por alguns lugares. Como é bom morar em Nova Friburgo. Mas, senhoras e senhores, eu não saio mais à noite em Nova Friburgo. Senhor me desculpe falar assim. Mas esse é o meu sentimento. Eu estou em Nova Friburgo há 22 anos. Assim que eu mudei para Nova Friburgo, eu sou aposentado pela UERJ Rio, e atuei na UERJ aqui também, onde era no Fundação Getúlio Vargas, aquilo que foi lá bem prejudicado pela enchente de 12 de janeiro de 2011. Ocorre o seguinte, eu tenho um irmão, ele é 4 anos mais velho do que eu vou fazer a conta e vamos descobrir minha idade. Meu irmão completou 80 anos. Somos só nós dois, de parente. Se eu falar aqui agora, ligar para o meu irmão, amanhã de manhã eu estou aí no Rio, ele vem aqui para cá de madrugada para não me deixar ir ao Rio. Ele não permite que eu vá ao Rio. O Rio de Janeiro, eu comento, tem um grupo da minha turma e o outro grupo da UERJ, eu falo, gente, pé no chão, o Rio de Janeiro acabou. Ele está totalmente dominado, é impossível de se sair de dia, o que dirá à noite. E eu tenho tido o maior cuidado em sair em Nova Friburgo à noite. Eu tenho uma picape pesada e consigo, mesmo sendo diesel, os senhores conhecem bem do que eu estou falando, consigo alcançar uma velocidade relativamente alta, é antiga, ela tem 25 anos, mas ainda roda muito bem. Mas mesmo assim, eu tenho cuidado. Eu raramente saio à noite. Então, essa é a minha observação com relação ao que o seu Zezinho falou sobre olaria. Não é somente olaria, seu Zezinho. Não é somente olaria. É aquela vastidão toda da cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, com relação a outro assunto que o jornalista Gerlang abordou, senhoras e senhores, eu vi algumas pontes e passarelas aqui feitas em concreto sobre o rio. O melhor seria que essas estruturas passassem por uma recuperação. Tem mais um colega nosso ali, o engenheiro Paulo Calisto, que só vai confirmar o que eu estou falando para as senhoras e senhores. Isso não se deixa para daqui a 10 anos, porque é imprevisível. Essas pontes elas estão localizadas sobre o rio. Desculpe se eu estou me estendendo um pouco mais. Não é somente a umidade. Bem recentemente, houve ali uma condução dos fluidos, as águas servidas. Esgoto. Falar claramente do esgoto. O esgoto, ele produz um chamado gás sulfídrico. Esse gás sulfídrico, ele é temido pelo concreto. Por quê? Ele destrói o concreto. Ali, o que nós estamos vendo, Gerlan, que o nosso amigo, Dr. Renato, fotografou e nos mandou,
é a parte externa. Nós não sabemos internamente como está. Portanto, eu garanto para a senhora dos senhores que a situação interna é possivelmente, um grau bem grande de certeza, que internamente estará muito pior do que a parte externa, essas pontes. Isso requer um cuidado muito grande, exige uma ação que seja a mais rápida possível, a fim de que não se perca um bem desses, é um patrimônio. Vai deixar cair para depois fazer o outro, como o Jean falou. Essas pontes e passarelas, elas sobreviveram àquela enchente de 2011, dadas as condições de como a enchente aconteceu. Aqui nós tivemos baixa velocidade de fluxo, mesmo com grande volume, ao contrário de Bom Jardim, onde aquela ponte desapareceu, dada a velocidade da correnteza. Então, essas nossas aqui, dentro do município, aqui sobre o Rio Bengalos, sobreviveram. Agora, a situação de corrosão, ela é imprevisível. E eu observei ali que na parte, vamos dizer, estruturalmente falando, é a parte mais afetada, mais importante, de maior responsabilidade dessas peças, desses bens públicos, ou seja, dessas pontes e dessas passarelas. Eu agradeço a atenção. Obrigado. A estrutura de concreto armado, essas coisas, isso não é a nossa especialidade, embora eu tenha até aprendido a explodi-las, né? E cálculo de carga, essas coisas, isso eu não faço mais de cabeça, mas a gente até aprendeu. Mas a preocupação é premente e a preocupação procede. Tá? A gente vai ver como é que a gente vai encaminhar isso, esse pleito às autoridades da prefeitura, para que se possa fazer uma inspeção e se possa olhar e verificar se está havendo realmente comprometimento, porque o colapso dessas estruturas normalmente não são avisados. Quando você escuta o estalo, ou ele já está quebrando, ou vai quebrar instantes depois, como foi aquele edifício que infletiu lá. Como é que é o nome daquele edifício na Barra que caiu? Né? O Palace 2. Né? O Palace 2 lá na Barra da Tijuca. Ouviram o estalo, 5 minutos depois o prédio Blue caiu, infletiu. Né? Ainda deu tempo, 5 minutos. Podia não ter dado. Né? Bom, eu queria agora, já que não tem mais para fazer uso da palavra e a gente já vai acabar, eu queria dizer uma coisa. Quando a gente veio, o Conselho de Segurança, eu já falei isso algumas vezes, se falei, peço para vocês que me desculpem, porque normalmente velho costuma ser repetitivo, né? Então, bom, o Conselho de Segurança é formado por um conjunto de idosos, né? De idade 60 anos para lá, né? E esse grupo de idosos que não tem muita familiaridade com as redes sociais, com a informática, com os meios digitais, né? Tem dificuldade, de repente, de fazer o nosso CCS mais atrativo ao cidadão. Eu costumo dizer que nós somos eletromecânicos, eu, Jorge, Marcão, Walter, que é o mais novinho, né? Mas nós somos, está licenciado agora porque é candidato a vereador, mas nós somos eletromecânicos, nós somos velhos e tal. Mas a gente tem em comum alguma coisa, e a gente tem em comum, primeiro, o interesse pela área de segurança, que no meu caso é interesse profissional, trabalho nisso, sou servidor público disso, tenho experiência nisso, tenho muita vivência disso. E esse interesse faz com que a gente seja mais adepto das soluções tecnicamente exatas e não politicamente corretas. O politicamente correto, para nós, não existe. Eu gosto da solução tecnicamente exata. Eu gosto de pronunciamentos como esse que fez o Dr. Herbert aqui. E não o pronunciamento de ficarmos aqui dourando a pílula e falando que nós vivemos na República de Platão, porque não é verdade.
A criminalidade é incipiente, a criminalidade é insidiosa, a criminalidade procura ocupar os espaços que nós lhe dermos e, a exemplo do que bem falou o doutor Herbert, a gente não pode dar espaço. E o cidadão comum tem que estar comprometido com isso. Então, quando a gente veio para cá, para Nova Friburgo, a gente percebeu um problema, que era o problema do sucateamento da nossa Guarda Civil Metropolitana. Não é uma questão de eu gosto do Luan, eu gosto dos guardas ou eu não gosto. Não é uma questão disso. A questão é que nós temos uma instituição pública de segurança que foi estatuída, foi formada, foi fundada por meio de lei em 1963. Eu nasci em 1965. Opa! E essa instituição pública não pode viver os dissabores que a nossa guarda vem vivendo. E tem atividade para todo mundo. Da mesma forma que eu quero o melhor para a Polícia Militar e o melhor para a Polícia Civil, tá? Eu não posso não querer o melhor para a guarda. Principalmente porque a guarda existe independentemente de eu achar que ela é boa, que ela é ruim, que ela é útil, que ela é inútil. Não é assim que a banda toca. Já disseram para mim, inclusive, que na guarda tinham muitos maus elementos. Falei, maus elementos, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil. Tá? E eu sei o seguinte, que sempre que possível a gente tira esses maus elementos do nosso convívio. A gente extirpa, a gente corta a carne. Tá? E aí eu perguntei para essa pessoa que disse para mim que era um conjunto de maus elementos, eu falei, e o que vocês fizeram para disciplinar a Guarda Municipal? O que vocês fizeram para pegar esses maus elementos e excluí-los a bem da disciplina? Aí eu tenho que admitir que é um erro porque não fizemos nada. Opa, então está errado. Então a culpa não é da instituição. A culpa é de quem gerencia a instituição. E o gerenciar dessa instituição, hoje, nega a essa instituição um monte de recursos que são imprescindíveis para a instituição funcionar. Então eu queria dizer o seguinte, graças a Deus a gente tem amigo. Quem tem amigo tem tudo, né? Eu, graças a Deus, tenho muitos amigos. E eu tive a oportunidade de conseguir com alguns desses amigos que estão em outras instituições, tá? Materiais de doação para a nossa Guarda Civil Metropolitana. Então, a nossa guarda, a gente pressupõe que ela atue na via pública e ela não tem nem os equipamentos de proteção individual para fazer o mínimo, porque a guarda pode ajudar tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil num sem número de missões, inclusive nas questões de postura. A gente tem o problema do som alto. Aí a gente precisa, o capitão manda lá, enche a paciência da unidade, manda lá uma viatura, desloca uma viatura com uma dupla de policiais para atuar. Preservação do sossego. Preservação do sossego não é coisa para a polícia. É secar gelo. Preservação do sossego é coisa para 2 guardas municipais com um decibelímetro e um talonário de multa. Quando chega lá, opa, aferiu no decibelímetro, não, o barulho está alto, já entrega a multa. Então tem muita coisa que a guarda possa fazer. O patrulhamento da pracinha ali, na Praça Getúlio Vargas aqui, né? Imagina uma dupla de guardas, se possível até com um cachorro, não ia ter aquele tráfico de estica, não ia ter aquela situação daqueles pedintes incômodos que não estão pedindo nada, eles estão tentando extorquir. E eles vão, idosos e pessoas mais fracas, para tentar que essa extorsão tenha sucesso. Então a gente pensou e a gente sempre achou
que existe um nicho de atuação para a guarda, mas a guarda precisa estar instrumentalizada para isso. Existe um nicho de atuação para a guarda, mas os guardas precisam estar treinados e equipados para isso. E a gente conseguiu uma atuação desses equipamentos. A gente conseguiu inicialmente 4 conjuntos: capacete, escudo, colete de proteção, etc. Tá? Vamos conseguir mais. Acredito que até outubro nós já tenhamos a segunda leva de pelo menos mais 4 desses materiais, desses equipamentos de proteção individual, que estão vindo para a nossa guarda gratuitamente. Tá? E a gente também vai conseguir um kit de munições não letais, tá? Com aspersor de gás, granadas de luz e som, granada de gás, até munições de armas, de armas não letais que a guarda não dispõe ainda. Mas a gente vai conseguir isso para a guarda municipal e isso realmente vai ser um ganho. Eu acho que a maior aspiração de um servidor público é que o seu departamento seja efetivamente um departamento mais eficaz, mais combativo, mais bem treinado. Pelo menos assim era no meu pensamento e na minha sessão. Era assim. Não é hoje, eu nem sei se é, mas já foi. Então, a gente está trazendo esse material e eu vou passar agora a palavra para o Luan, que ele vai apresentar o material para vocês. Por mais uma vez, boa noite a todos. Só para me apresentar, o comandante da guarda, eu sou amigo do Rafael Nogueira, ajudo lá na manutenção dos rádios da guarda lá em cima. Me apresentando, eu sou o Carlos Eduardo, sou presidente do GRANF, do Grupo de Rádio Amadores de Nova Friburgo. Desde 1991 atuando na cidade, são 33 anos, né? E aí a gente vem falar da Guarda Municipal, que foi uma iniciativa nossa do Grupo de Rádio Amadores de ceder os equipamentos e montar para a Guarda Municipal lá em cima no Caledônio. A guarda não tinha? Não tinha. E os equipamentos, inclusive, são nossos do grupo, em contato com o Nogueira depois participou. A apresentação é o seguinte: a comunicação, tanto da Polícia Militar, das polícias e da Guarda Municipal, é essencial no sistema de segurança da cidade. Tá? A nossa repetidora de Amador também está no Altíssimo, no abrigo da InterTV, nos geradores deles também, que a nossa repetidora está vinculada à Defesa Civil do Estado em caso de calamidade, como foi em 2011. Então a gente vem atuando há muitos anos nisso. E decidimos ajudar a Guarda Municipal, porque era uma entidade que não tinha comunicação. Na época da catástrofe, a PM só falava entre a PM e a Defesa Civil, Guarda Municipal, nada disso, tinha rádio de comunicação. Então, desde 2011 para cá, o nosso grupo é uma entidade sem fins lucrativos, todos os rádios são comprados do nosso bolso, a gente não tem nenhum tipo de auxílio para isso, como não tem a guarda. E a gente já cedeu um pouco que tem para que a guarda funcione. Nós tivemos lá, acho que esses dias à noite, que a Ceci ligou que ia sair do ar porque queimou uma coisa, e o Rafael subiu de moto, Caledônia, para fazer o conserto da guarda e vão voltar lá novamente. Então, assim, apresentando à população que a parte de comunicação a PM tem, hoje o Corpo de Bombeiro tem na parte digital, a Guarda Municipal está no analógico, funciona muito bem, mas também precisa ser investido na parte de comunicação, de segurança, e que isso fique interligado. E os radioamadores, que são voluntários nessa parte, tá ok? Então, como eu participo lá do grupo de segurança da cidade, estou me apresentando aqui e ao comandante que ainda não tive a oportunidade, tá bom? Boa noite para Poxa, muito bacana, muito bacana. Então, veja só que coisa chata, né? A gente ter um órgão de segurança pública municipal que depende de caridade. Ele não depende de caridade. Nós gastamos 500 mil reais com segurança suplementar nos eventos que a gente desenvolve aqui na nossa cidade. Então, peraí, cara. O que a gente precisa trabalhar isso melhor. Tá? A gente precisa trabalhar isso melhor. Não é possível que o Executivo não apoie o próprio órgão de segurança pública metropolitano.
Não tem justificativa para isso. Alguém poderia dizer assim, mas não faculta o presidente do CCS dizer isso. Claro que faculta. Eu não estou aqui dizendo vote em fulano ou vote em ciclano, mas eu estou dizendo o seguinte, que a conduta está tecnicamente errada, a conduta está equivocada, a conduta do ponto de vista ético, não pode funcionar assim. Tá? E eu fico muito feliz em saber que a gente consegue que outras pessoas se preocupem com isso, reconheçam essa inadequação, reconheçam o valor e a importância da Guarda Municipal e a apoiem. Obrigado. Queria, antes de mais nada, Janderson, pode chegar para cá, por favor? Eu queria, vou até ficar de pé aqui, queria agradecer o popular Cacá, não é isso? Famoso Cacá. Queria publicamente o agradecer e agradecer também a esse colega querido que a gente tem, chamado popularmente por nós por Nogueira, mas é o Rafael Nogueira. E eu não posso deixar de os agradecer essa noite, porque, às vezes o Nogueira me manda um vídeo, uma foto, do que está acontecendo no Caledônia enquanto esses dois homens estão lá trabalhando. É raio que cai do lado, é vento, é temperatura adversa, e por muitas vezes o Nogueira até me liga e fala para mim o seguinte: comando, o rádio saiu do ar, amanhã às 6 horas da manhã eu e o Cacá a gente está subindo para lá para ver o que está acontecendo. E às vezes eu vou fazer contato novamente com ele, é meio-dia, 1h, eu pergunto a ele como é que está a família em casa, ele fala que está lá em cima ainda, consertando o rádio, ele e o Cacá. Então eu queria agradecer e pedir uma salva de palmas também para o Cacá e toda a família, porque eles fazem de forma voluntária, tá? Quem já subiu o Caledônia sabe que não é fácil, e esses dois homens fazem de forma voluntária a comunicação do rádio da Guarda Municipal. Essa apresentação, na verdade, desse uniforme, dessa armadura que nós chamamos, ela surgiu de uma conversa entre eu e o Vinícius, a gente conversa muito, e eu manifestei a vontade, junto ao Vinícius, e disse: olha, eu tenho muita vontade de ter um grupo de CDC, que a gente chama de, que é Controle de Distúrbios Civis, na Guarda Municipal. Entre todas as teorias que a gente já ouviu, o médio avançado não fica bom se o básico não estiver bem feito, né? Então a gente precisa ter uma boa estrutura para que você apresente também um trabalho decente. Então o Vinícius ficou de, junto aos contatos dele, conseguir um equipamento, né, que fosse para que pudesse nos ajudar. Uma frase que eu digo é que quem é o cirurgião sem um bom bisturi para que possa atuar na cirurgia, né? Quem seria o corpo de bombeiros se não tivesse os materiais adequados de combate a incêndio, de salvamento veicular, e como toda profissão. A gente pode falar muito bem, capitão, de um violonista, mas sem o violão, ele não é ninguém. Ele é apenas um violonista, mas não consegue se expor o seu trabalho. Então a gente, para nossa surpresa, o Vinícius conseguiu 4 kits iniciais desse material. E aí, a primeira pergunta que nós podemos nos fazer: para que a Guarda Municipal quer isso? Eu estou, juntamente com o Janderson, na Guarda Municipal desde 2008. O Juan, que é o nosso colega, chegou em 2015, né, para agregar também. E desde 2008 a gente enfrenta combate com o morador de rua. A gente, por muitas vezes, a gente passou por manifestações grandes na cidade. Alguém aqui deve se lembrar de uma manifestação que houve na prefeitura em 2000 e alguma coisa, a respeito de alguns cães que sumiram no pátio da prefeitura. Alguém deve lembrar disso. Houve uma manifestação, né, os grupos ativistas animais fizeram uma manifestação bem grande. E naquele dia lá a gente tomava garrafada, pedrada, paulada, e tudo sem esse equipamento de proteção. Bom, foi 2009. 2009, não é isso? O nosso amigo ali lembra muito bem. Eu era secretário de comunicação também. Lembra disso, né? Na porta da prefeitura, ônibus, muita gente. E lá estava a Guarda Municipal somente com a farda e um bastão na mão. Nós temos os episódios dos cortes de árvore, né? Que foi na praça ali que os ativistas queriam impedir
que se podasse as árvores, e naquele momento as árvores já caíram em cima das pessoas. E nesse momento a gente não quer disputar espaço com ninguém, mas a gente quer de primeira apresentar os primeiros sinais, né, de que a Guarda Municipal pode sim trazer a sua cooperação, colaboração, enquanto os órgãos especializados não chegam. Nós tivemos recente episódio em Lumiar agora de uma turba, né, alguma coisa assim relacionado ao meio político, e nós queríamos muito estar ali apresentando o nosso trabalho. Mas não adianta eu levar uma viatura cheia de guarda para lá para voltar todo mundo para o hospital machucado, porque geralmente nesses eventos são pedras, são paus, são garrafas. Nós no carnaval nós já tivemos um colega machucado com garrafada. Então, se eu tenho um grupo, e logicamente na segunda-feira vocês não vão ver ninguém na rua com essa armadura que a gente chama. Nós temos que ter responsabilidade. Então nós vamos realmente treinar. Nós já temos, por exemplo, 2 colegas na Condor habilitados para instrutor de armamento não letal na fábrica da Condor, que hoje acho que é a maior fábrica de equipamentos não letais, né, que atua no Brasil. Nós temos 2 instrutores formados na Condor. Nós temos colegas que fizeram um curso, inclusive eu sou um deles, de controle de distúrbios civis. Só que você faz o curso, você não pratica, você não treina, você não pega o condicionamento, e no nosso caso é por conta da falta de material para poder simplesmente treinar. Então, a gente está fazendo a apresentação com muita alegria, né? A gente ainda está naquela fase de limpar o material, de namorar um pouquinho o material. Eu falei para Vinícius que eu fiquei 1 hora só sentado olhando para o material, namorando, porque para a gente ainda era uma realidade um pouco longe, né? Então a gente fica feliz que pessoas acreditam no nosso trabalho. Por outro lado, nós estamos agindo com responsabilidade. Já encaminhamos para a Procuradoria um decreto, onde nós vamos regulamentar na Guarda Municipal o equipamento não letal, né? Nós precisamos regulamentar isso e, dentro dessa regulamentação, disciplinar quando usar e qual a sanção que nós vamos trazer para aquele que fizer o uso indevido do equipamento também. Então, legalmente, nós não estamos só com equipamento, nós estamos legalmente atuando para que, se um colega usar indevidamente o equipamento, né, o futuro spray de pimenta que a gente quer implantar, se usar indevidamente o bastão, a gente também vai cobrar dele administrativamente. E nós estamos cuidando dessa parte também. Então, assim, ninguém precisa ficar com medo de que agora o Robocop vai andar na rua, vai dar, né, spray de pimenta para todo mundo. Isso vai ser usado específico, vai ter eventos específicos que demandam material específico. E esse EPI vai ser usado justamente nesses eventos específicos. Então, manifestação, a gente vai estar pronto, treinado, volto a dizer, condicionamento físico, a gente vai ter que se virar e entrar no condicionamento físico, porque o escudo não é leve. Esse equipamento parece que é, mas não é leve também. Você ficar 2, 3, 4 horas no corpo. Fica pesado, fica cansativo, mas nós estamos reconstruindo uma guarda municipal treinada, com responsabilidade e com o equipamento devido. Volto a dizer, quem é um bom cirurgião sem um bom bisturi para trabalhar? Então, nessa noite a gente está apresentando o material juntamente aos colegas e trazendo o nosso agradecimento ao Vinícius, que se empenhou, nos prometeu e cumpriu com êxito. A gente tem mais algumas promessas aí e nós ficamos felizes que quando ele disse que ia trazer, a gente pensou numa coisa. Quando eu abri a bolsa, que eu olhei, são 4 kits desses, né? Eu falei para ele que eu não estava acreditando que o material estava com tanta perfeição, né? Então eu chego a dizer que são materiais novos, em perfeitas condições e que vão trazer muito êxito ao nosso trabalho. Como eu disse, a gente está aí para servir a população. Tudo isso não é nosso, mas sim da população de Nova Friburgo, e a gente quer empregar da melhor maneira para poder servir às senhoras e senhores, tá bom? Então, nessa noite eu queria apresentar esse material junto com o colega Janderson, com o Juan. Ainda faltam os escudos, ainda faltam os escudos. Os escudos a gente está trabalhando, né? Estamos limpando direitinho, estamos lavando, e a gente vai trazer uma hora todos os materiais decentemente para que possa apresentar para as senhoras e senhores, e a gente espera poder contribuir
com o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Defesa Civil, todo aquele que precisar da nossa ajuda, a gente está pronto para servir. Essa é a nossa principal função, servir a todo aquele que precisar, tá bom? Muito obrigado, espero que a gente saiba usar esse material com decência, que a gente saiba servir a população daquilo que ela merece com essa entrega de material. Agradeço a todo o CCS, presidente Vinícius, muito obrigado. E eu não sabia que de uma simples conversa surgisse uma amizade, uma parceria tão grande, mas graças a Deus nós estamos aí firmes. E a minha última frase, desistir não é a nossa opção. Muito obrigado a todos. Vem pra frente. Vai lá, frente. Não precisa fechar tudo, só. Vamos com a foto aqui. Ó, o maluco pra mim. Vou chamar o cantinho pra não parecer que tá bonito. É a diretora de cedo. Com a cara de mal agora. Vou chamar ele. Oi. Muito bom. Eu preciso provar para as senhoras e os senhores que o equipamento é de muito boa qualidade. Tá? O senhor tem que bater nele? Não fuma isso, gente. Ele pode botar pra Equipamento de muito boa qualidade, tá? Se não tivesse, essa hora ele já estava deitado. Muito obrigado a todos. Tem que dar testar para amanhã de trabalhar. Bem, senhores. Senhoras e senhores, boa noite. Queria só agradecer a presença de todos. Que esse seja apenas o primeiro lote de materiais dos que a gente vai, com certeza, conseguir para equipar a guarda. E eu espero que nós consigamos sensibilizar o nosso executivo para que eles se apercebam de que, olha só, a Guarda Municipal é uma instituição pública e, como tal, no âmbito da gestão pública, deve ser valorizada. Tá? Se há desvios, se há erros, se há enganos, se há má conduta, isso, com base nos estatutos do serviço público, já pode ser facilmente enquadrado e punido. Mas não existe utilizar qualquer subterfúgio ou qualquer justificativa para que nós não tenhamos o melhor corpo de policiamento metropolitano. O corpo de policiamento metropolitano mais bem treinado, mais bem instrumentalizado e mais bem equipado, nessa cidade que a gente espera que ainda se mantenha por muito tempo como esse oásis, né, de segurança. Muito obrigado, uma boa noite para todos, até a nossa próxima reunião, que vai ser na última quarta-feira do mês de setembro. Tá? Muito obrigado, boa noite.